Estamos ao vivo? Exatamente. Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live aqui no canal Espiritismo Kardec. Eu estou aqui com o Marco. Ele vai falar sobre magnetismo e espiritismo à luz, né, compreendido por Allan Kardec. Então, Marco, é um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado por aceitar o convite. Prazer. Alô, Eric? Voltou. Você Opa. caiu, mas já voltou. Pode recomeçar, então. Pode se apresentar. Olá, meu nome é Marcos, né? Marcos Augusto, sou do interior de São Paulo, né? A gente vem estudando aí Allan Kardec há pouco mais de 15 anos, né? E tivemos aí, conhecemos o magnetismo, né? Há um pouco mais de 6, 7 anos, né? As obras de magnetismo, obras que Kardec leu, obras que vieram antes da doutrina espírita, né? E eu costumo dizer que essas obras são importantíssimas para que nós possamos compreender Allan Kardec, principalmente o Livro dos Espíritos, tá? Porque eu acho quase que impossível a gente compreender os fenômenos de emancipação da alma sem estudar essas obras. E quando a gente chega lá no capítulo 8 do Livro dos Espíritos, está lá falando sobre o sonambulismo, sobre o êxtase, sobre a dupla vista. Esses são fenômenos que Kardec, inclusive, diz na introdução do Livro dos Espíritos, né? Que já estudou eles há mais de 35 anos, né? Ou melhor, estudava há 35 anos esses fenômenos. Por quê? Porque Kardec foi um magnetizador, como a gente vai ver nesses 3 episódios do nosso seminário, né? Kardec foi um magnetizador. A gente não tem, nós não sabemos relatos da eficácia do magnetismo ou do passe, né, dele. Porém, a gente sabe que Kardec era, sim, um espírito superior, né? E como espírito superior, tinha um fluido equivalente ao que ele era, né? Você pode colocar já, passar para o primeiro slide, o Eric? Isso, professor. Na Revista Espírita de 1858, Kardec diz assim: o magnetismo preparou o caminho para o espiritismo. Ou seja, ele abriu as portas, né? E os rápidos progressos dessa última doutrina, ou seja, o espiritismo, são incontestavelmente devidos à vulgarização das ideias sobre a primeira, dos fenômenos magnéticos, do sonambulismo e do êxtase, as manifestações espíritas, a apenas um passo. Olha essa frase que está aí destacada. Sua conexão é tal que, por assim dizer, é impossível falar de um sem falar do outro. Eu costumo dizer que, depois que surgiu o Espiritismo, é impossível você tratar do magnetismo como os antigos magnetizadores lá do século XIX, do século XVIII, antes do Espiritismo, tratavam. É impossível, porque se foi provado que os espíritos nos auxiliam. E nós, aqui na face da Terra, quem estuda Kardec sabe disso, né? A maioria de nós somos espíritos de terceira ordem. Então, é mais do que natural. Se você quer auxiliar alguém com o magnetismo, você precisa do auxílio desses espíritos. E o espiritismo nos auxilia, nos ajuda a compreender como que eu faço para ter esses espíritos perto de mim. E ainda mais num processo magnético, né? Se tivermos que ficar fora da ciência do magnetismo, nosso quadro ficará incompleto e poderemos ser comparados a um professor de física se abstivesse de falar da luz. Ou seja, o magnetismo,
ele trata das mesmas coisas do espiritismo, dos fluidos, na a intervenção dos espíritos conosco. Na época, muitos, né, não sabia dessa intervenção na parte do magnetismo, mas quando você pega, por exemplo, livros que Kardec leu, do Barão de Potter, inclusive está no catálogo racional para se fundar uma biblioteca espírita, Tratado Completo de Magnetismo Animal, tem capítulos lá que o Barão de Potter fala só sobre mediunidade. A diferença é que ele não estuda como Kardec, né? Ele vai narrando os fatos, né? Ele vai narrando, fala, olha, o espírito apareceu aqui, uma mão luminosa, uma cabeça, entende? Ele vai narrando a mediunidade, né? Ele não estuda como Allan Kardec, mas já se tinha consciência ali, né, que fenômenos espirituais, pelo menos os magnetizadores que acreditavam na emancipação da alma, né, tinha alguns que eram mais materialistas, né, os que acreditavam em emancipação da alma sabia que quando a pessoa estava em estado sonambúlico, né, ela estava vendo com a alma, né, e a gente vai citar mais para frente aqui exemplos de experiências que esses magnetizadores fizeram, que nos ajuda a compreender melhor a obra de Kardec e o Livro dos Espíritos, tá? Pode passar para a próxima, por favor, Eric? A ele, o magnetismo, não nos referimos, pois, senão a acessoriamente, mas de maneira suficiente para mostrar as relações íntimas das duas ciências, que, na verdade, não passam de uma. Então, a partir do momento que surgiu as mesas girantes, que surgiu o espiritismo, né, é impossível falar de um sem falar do outro, porque o magnetismo trata da conexão entre os fluidos, né? O magnetismo trata do fluido cósmico animal, o magnetismo trata da cura, o magnetismo você pode auxiliar na reunião mediúnica, você pode auxiliar para a dor, você pode auxiliar na obsessão espiritual. Então, eles tratam das mesmas coisas, né? Próxima, Eric, por favor. Mais da Revista Espírita, nesse, no caso, de 1865, tá? O Patriarca José e o Vidente de Zimmer. Pois bem, o Espiritismo, como crença na existência e na manifestação das almas, como meio de manifestação, como meio de com elas comunicar-se, o magnetismo como meio de cura. Olha que legal essa parte. O magnetismo como meio de cura. Gente, nós não estamos aqui querendo que todos sigam o nosso pensamento, que todos adentrem em Kardec e que tenham o magnetismo só como meio de cura. Ah, a gente quer mudar os centros espíritas, que eles parem com um passe. Não, acho que cada um é livre para pensar da maneira que queira pensar. Mas a gente deixa claro que o magnetismo ele surgiu como meio de cura do corpo. O magnetismo ele foi usado antes do espiritismo, se eu não estou enganado, na década de 30. Nesse livro que eu citei do Barão de Potter, Tratado Completo de Magnetismo Animal, ele cita um hospital mesmérico na Índia, no ano de acho que era 1830 e poucos, mais ou menos. O que eles faziam? Eram médicos que utilizavam, só que eles utilizavam o magnetismo para operação. Então, vamos lá, a pessoa tinha que amputar um pé. Não existia anestesia na época, tinha aquelas básicas, né? Coisas bem simples, né? Não lembro os nomes agora. Mas a pessoa ia lá, colocava a pessoa em estado de êxtase. Êxtase não, desculpa. Em estado cataléptico, catalepsia. A gente sabe que mais pra frente a gente vai estudar mais da catalepsia, né? A pessoa dormia, o corpo dormia, acontece a emancipação da alma, a alma sai do corpo, e a pessoa, o médico ia lá, amputava o pé da pessoa. A hora que a pessoa acordava, se perguntava, falou, olha, o que você sentiu? A pessoa falava, não senti nada. Porque ela estava em estado de catalepsia. Então, isso foi usado durante muito tempo, o magnetismo foi usado durante muito tempo, estou citando aqui na Índia, né, mas
em vários outros locais da Europa, foi usado muito para operações, e vários tipos de operações, né? E o Espiritismo deixa claro que isso é uma emancipação da alma, né? Como a gente vai estudar mais para frente, né? O sonambulismo, como dupla vista, sendo muito espalhados na antiguidade, se misturaram a todas as teogonias, mesmo a teogonia judaica e mais tarde a cristã. Aí se faz alusão a uma porção de monumentos e inscrições que nos restam. A gente tem relatos, né, durante toda a humanidade, né, de curas de pessoas de N religiões após fazer uma prece, uma oração por outra pessoa que estava doente. Curas, alívios, enfim, né? E o Espiritismo vem tratar disso como uma ciência, né? Falou, olha, isso não é um caso, né, religioso, mas sim algo que está na natureza, que é natural, que acontece. E mais para frente a gente vai até citar relatos, né, no nosso centro que a gente trabalha lá com o magnetismo, e alívios, dores, que alívios e curas de dores que de pessoas que os remédios daqui, nossa, da nossa ciência, não não faziam efeito, né? E com o magnetismo surgiram um efeito, né? O espiritismo, que abarca ao mesmo tempo o magnetismo e o sonambulismo, é um facho para... Acho que ficou comido em parte Você consegue ler o final a última frase, Eric? Arqueologia e para o estudo da... Bom, Para o estudo da antiguidade. para o estudo da antiguidade. Boa. São fenômenos naturais. Estão nas leis da natureza. Não tem nada de milagroso nisso. Mas que a gente não conhecia como acontecia, né? O Espiritismo vem desvendar essas leis naturais. E que todos nós, como a gente vai ver mais para frente, todos nós, ou pelo menos a maioria de nós que tem uma saúde ali, vamos dizer, uma saúde, vamos dizer, uma boa, né? Pode aliviar ou curar o próximo, né? Vou até antecipar aí, né? Um trecho que talvez vai ficar para o segundo ou para o terceiro encontro nosso, que Mesmer diz, né? Que o maior magnetismo, né, é a prece de uma pessoa desinteressada pela outra, né? E essa prece desinteressada pela outra, você só querendo bem na outra, você pode tanto aliviar quanto curar alguém, né? Pode passar, Eric, por favor? Mais da Revista Espírita. Um de nossos amigos, sábio arqueólogo, reside na África e que é, ao mesmo tempo, um espírita esclarecido, encontrou há alguns anos, nos arredores de Sétif, uma inscrição tumular, cujo sentido era absolutamente ininteligível sem o conhecimento do espiritismo. Olha que legal que a gente vai ler aqui, né? Os antigos egípcios usavam o magnetismo. E foi encontrado até aqueles desenhos, né, que eles faziam de uma pessoa em transe ali sonambúlico, né? Lembramo-nos de ter visto no Louvre, há bastante tempo, uma pintura egípcia que representava um indivíduo deitado e adormecido em um outro de pé, com os braços e os dedos dirigidos para o primeiro sobre o qual fixava o olhar, na exata atitude de um homem aplicando passes magnéticos. Dir-se-ia um desenho... Peraí, vou parar aqui nessa parte, porque ele está falando com os olhos, né? Porque uma das técnicas do magnetismo, na época, né, era... Hoje eu acho que, se não estou enganado, é chamado de fascinação, né? Que era magnetizar a pessoa olhando diretamente nos olhos, né? Não, o magnetismo, né, ele acreditava assim, o magnetismo animal, né, antes do espiritismo, eles acreditavam no fluido cósmico universal,
Eles acreditavam que um fluido que está em nós era dirigido para outro, né? Alguns até acreditavam já nos espíritos por causa do sonambulismo, porque alguns sonâmbulos, quando eles adormeciam, eles falavam, olha, vocês que estão aí, né? Aí o magnetizador virava para ele e falava, mas como assim vocês? Só tá eu aqui. Ele falou, não, tô vendo várias pessoas aí com você, né? Que eram, às vezes, pessoas desencarnadas. Ele, como a alma dele estava em emancipação da alma, ele conseguia ver ali outros espíritos. Então, tinha alguns ali que já tinha ali aquela crença que existia, sim, espíritos, né? Enfim, e era usado essa técnica para colocar a pessoa em estado sonambúlico, como a gente vai compreender um pouco melhor o sonambulismo um pouco mais para frente, tá? Hoje é usado na hipnose, né? Porque o magnetismo ele foi para a faculdade logo no século XIX mesmo, né? Inclusive tem uma revista espírita que Kardec felicita, fica feliz pelo magnetismo ter ido para as faculdades, para a ciência começar. Porém, né, ele quando ele foi para a faculdade, quando ele foi se estudar pela nossa ciência, foi se deixado de lado a emancipação da alma e entrou, né, como todas as nossas ciências, né, são hoje, né, tirando o espiritismo, que é uma ciência da alma, né, uma ciência materialista, né? Então eles acreditam que a hipnose é um estado da mente da pessoa, do cérebro, né? Mas a gente sabe que o sonambulismo, dupla vista, esses estão fenômenos de emancipação da alma. Fixava o olhar na exata atitude de um homem aplicando passos magnéticos. Dir-se-ia um desenho calcado na pequena vinheta que o senhor Barão do Poter punha outrora no frontispício de seu jornal do magnetismo. Olha, muitas pessoas, né, existe relatos, inclusive vou até colocar aqui, né, na época, pessoas diziam que Kardec ele tinha uma relação com o Barão do Poter, que participou até das mesmas sociedades com o Barão do Poter, né? Porém, eu gosto de citar que Carlos Sete, que é um grande pesquisador, ele sempre relata que não encontrou nenhuma evidência disso, né? Agora, que Kardec leu obras de Barão do Poter, isso a gente tem certeza que sim, porque ele mesmo coloca um catálogo na última obra de Allan Kardec, né? Não sei se a gente pode chamar de obra, né? Mas é um catálogo mesmo, catálogo racional para se fundar uma biblioteca espírita. Então ele coloca lá os livros que ele leu e comenta os livros, né? Próximo, por favor, é mais da Revista Espírita. Assim como o magnetismo, ele, já que eu falei de Revista Espírita, né, é importante a gente salientar a minha opinião, ela é muito clara sobre isso, né? Para compreender o pensamento de Allan Kardec, a gente tem que estudar as obras dele no geral. Não basta aquelas 5, como dizem hoje no movimento, né? 5 básicas. É impossível compreender o pensamento de Allan Kardec sem compreender, sem estudar as revistas espíritas, assim como todas as outras suas obras, né? Às vezes, eu fico imaginando, né? Ah, as pessoas dizem em palestras, sobe lá no púlpito, né? No palanque, e fala, estude as 5 obras. Eu fico imaginando se Kardec tivesse ali, né? Imagina ele encarnado, sentado lá, ouvindo. Eu falei, nossa senhora, trabalhei tanto, né? Publiquei tantas obras, a pessoa está falando que tem que estudar só 5, né? O próprio autor vai pensar, meu Deus, né? Então, eu acho que a gente tem que, para compreender Kardec, estudar ele como um todo, né? Assim como o magnetismo, ele revela uma lei, se não desconhecida, ao menos mal compreendida, ou melhor dizendo, da qual se conheciam os efeitos, pois eles sempre se produziram, como a gente falou no começo, né? Está nas leis de Deus, sempre se produziram, em todas as épocas. Mas, como a gente leu atrás, né? Lá os antigos egípcios usavam o magnetismo, né?
mas não se conhecia a lei. E foi essa ignorância da lei que engendrou a superstição. Conhecida essa lei, o maravilhoso desaparece e os fenômenos entram na ordem. Eu não consigo ler a última frase lá. Das leis naturais? É na ordem? Isso. Na ordem das leis naturais. Pois é, né? Acabou aquela superstição, né? É um milagre. Não, agora a gente sabe como acontece, né? A gente sabe que se a pessoa passa por uma obsessão espiritual, aí vai alguém que tem uma elevação moral acima do espírito, ele aplica uma prece, o espírito naquele momento ele se desgruda na hora, né? E é muito comum, por exemplo, lá no centro que a gente trabalha com magnetismo e como que é tudo unido, né? As dores, muitas das vezes a obsessão, porque a pessoa às vezes sente uma dor no corpo, ela chega lá na casa espírita, né? Mas aquela dor que ela sente é espiritual. Vou dar um exemplo. Anos atrás, uma amiga nossa pedindo ajuda no Facebook, não aguento mais essa dor. Eu fui conversar com ela, né? O que está acontecendo? Falei, Marcos, estou perdendo o emprego, já passei por 3 médicos. Não, mas vem aqui, né? Não foi no centro espírita que eu atendi ela, né? Foi na minha casa mesmo. Falei, não, vem aqui em casa, posso te ajudar? Não, mas não adianta. Eu passei por 3 médicos, tomei tudo quanto é tipo de remédio, não consigo, e venha cá. Ela veio, comecei a fazer uma prece, de repente um espírito começou a se comunicar, começou a conversar, né? Ela estava lá em estado de possessão. Para quem não sabe, a possessão é uma mediunidade, tá? Eu sei que quem leu o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, lê lá, Kardec fala que não existe possessão. Mas, se você estudar a obra inteira, como eu estou falando, você chega lá na Gênese, né? Na Gênese, Kardec fala que sim, existe a possessão, né? Para quem não estuda as revistas espíritas, para quem não estudou, não sabe de onde veio essa informação, mas está lá. Na revista espírita, um caso de possessão, senhorita Júlia, né? Kardec muda de opinião, inclusive ele fala, mudamos de opinião. Né? Se até Kardec, um espírito evoluidíssimo, mudou de opinião, quem dirá eu, né? Acho que todos nós, sempre que chega uma nova informação, se faz sentido, se bate com o bom senso, com a razão, se tem espíritos do mundo inteiro falando sobre aquilo, então a gente tem que mudar a nossa opinião, né? Como Kardec diz, né? O bom senso e razão, concordância e universalidade. Enfim, essa moça em estado de possessão, comecei a conversar com um espírito, de repente veio outro. A hora que ela acordou, ela olhou assim, com os olhos arregalados, colocou a mão onde ele sentia a dor e falou, Marcos, o que você fez? Bom, eu não fiz nada, né? E a dor naquele momento sumiu. Ela tinha uma dor, ela passava pelos médicos, o médico não achava nada, porque não tinha nada do corpo. Ela, como médium, ela sentia ali o que os espíritos estavam sentindo nela. Então, ao momento que nós orientamos os espíritos ali, e pelo menos depois eu não tive mais contato com ela, não sei o que aconteceu, né? Mas pelo menos naquele momento a dor dela foi aliviada. Isso é um caso que me veio à mente aqui nesse instante, né? Mas existe vários outros. É muito comum a pessoa sentir dor de cabeça, né, diária. É claro que a gente tem os problemas físicos também, né? Mas tem muitas pessoas que sentem também os espíritos, tá? E essa dor de cabeça, muitas das vezes, é causada por uma entidade, por um espírito desencarnado que está ali com ela. Aí você vai lá, aplica o magnetismo, né? Eu faço sempre evocando os espíritos, evoco meu anjo guardião, às vezes evoco outros, mas até, como é que eu vou dizer? Como Mesmer, como Erasto, enfim, né? Espíritos que a gente sabe que é evoluído e podem vir até nós, né? A gente sabe que podem sim. Se a gente tem aquele desprendimento, se a gente quer o bem da pessoa, eles podem vir até nós. A pessoa está com a dor, você vai lá, aplica o magnetismo nela, a dor some,
praticamente no ato da oração. Nossa, o que você fez? A dor sumiu. Só que passa, às vezes, alguns minutos, às vezes, algumas horas, às vezes, até meses, de repente a dor volta, né? Por que isso? Né? Nesse fenômeno espiritual, a pessoa tá lá com esse problema do espírito, às vezes é uma obsessão, ou é só um espírito, às vezes, até pedindo ajuda para ela não se muda, né? Nada, ela não passa a estudar mais o espiritismo, não passa mais a fazer prece, não. O que afasta os maus espíritos, a gente sabe que é a caridade, né? Como está lá no livro dos médiuns, né? A caridade atrai os bons, que automaticamente os maus vão se afastar, né? Pode passar, Eric, por favor? Agora a gente vai falar um pouco. A gente já compreendeu que o espiritismo e o magnetismo são ciências que andam juntas, né? O magnetismo abriu caminho para o espiritismo. Então a gente vai falar um pouco da pessoa que trouxe a ciência do magnetismo animal para a Terra, né? Para aquele que descobriu, né? Que é Franz Anton Mesmer, né? Ele era filho de um couteiro. Couteiro é um trabalhador ali que, como é que eu vou dizer, cuida de celeiro, do animais, enfim, de uma fazenda ali, né? Cuidador de uma área de caça, desculpa, né? Mas enfim, é uma área aberta, como se fosse uma fazenda, um sítio. Do bispo de Constança. O bispo, vendo a inteligência do menino, que viu a inteligência de Mesmer, financiou os estudos dele. Mesmer estudou música, medicina, física, filosofia, todas as ciências da época e se tornou um dos maiores médicos de Viena. Da época, a gente está falando de século XVIII, tá? Ainda nem, se eu não estou enganado, é em meados do século XVIII, tá? Pode passar para o próximo, Eric? Ó, aí a gente volta para Kardec na instrução prática sobre as manifestações espíritas. Como Kardec, lembrando o nosso seminário, a gente vai falar um pouquinho de Mesmer, tá? Até porque ele se manifestou, tem 5 comunicações dele na Revista Espírita de Allan Kardec, então a gente vai falar de Mesmer, mas o nosso foco é compreender Kardec, tá? O que Kardec chama de magnetismo animal, tá? Assim como chamado por analogia com o magnetismo mineral, demonstrou a experiência que não existe tal analogia ou que é apenas aparente. Porque na época, né, entre o século XVIII e o século XIX, eles acreditavam que existia vários tipos de fluido, né? Por exemplo, eles chamavam o calor de fluido calórico, né? A eletricidade, inclusive no livro dos médios, se eu não estou enganado, Kardec também chama a eletricidade de fluido, né? Hoje a gente sabe que não podemos mais chamar a eletricidade de fluido. Por quê? O termo fluido é usado na ciência até hoje, tá? Até hoje ele é usado. E o fluido é como se fosse um termo assim, o que é aquilo ali? A ciência não sabe o que é ainda. Vamos chamar de fluido, tipo uma coisa, né? Então a gente não sabe o que é o fluido cósmico universal, que é a matéria-prima do universo, por isso que a gente chama de fluido, né? O fluido magnético a gente não compreende, a gente chama de fluido. A gente não sabe a matéria do espírito, como que ela é. A gente não conhece a essência dela materialmente falando. A gente sabe que o perispírito é matéria, tanto é que ela está unida ao corpo, né? Só que a gente não sabe a essência dela. A gente não consegue colocar o fluido num tubo de ensaio, né? E ver ali. Mas que ele existe, a gente sabe que ele existe, né? Assim, a denominação não é exata, como, porém, foi consagrada pelo emprego universal. E como, por outro lado, o epiteto que é adicionado não permite equívocos. Haveria mais inconveniente do que utilidade em substituir a expressão
Algumas pessoas a substituem por mesmerismo, mas até agora a tentativa não prevaleceu. O magnetismo animal pode, assim, ser definido ação recíproca de dois seres vivos por meio de um agente especial que é chamado fluido magnético. Próximo, por favor, Eric. Essa é a tina de Mesmer, né? Embaixo, tá vendo? Era mais ou... Esse é um desenho, não sei se foi feito na época ou não, tá? Mas era mais ou menos assim que acontecia, tá? Mesmer, ele sabia que havia um fluido cósmico universal que agia em nós, que esse fluido poderia ser passado tanto de um para o outro, né? Mas ele acreditava que tinha muito a ver com a parte da eletricidade, enfim. Essa tina é tipo, como vocês estão vendo ali, uma bancada, tá? Embaixo tem água e tem umas barras de ferro, né? Aonde cada um colocavam-se as mãos. E uma da coisa que acontecia, que era muito comum na época, a pessoa tinha como se fosse convulsões perante aquilo. Só que o magnetismo, ele se popularizou, com o tempo ele parou como a tina, mas teve uma época também que ele usou ímãs, ele acreditava que os ímãs também auxiliavam, era uma ciência, né? Então, como foi evoluindo, ele foi evoluindo com a ciência, depois de um tempo ele passou a passar a mão, tocar nas pessoas, enfim, ele foi fazendo métodos, né? Ele foi evoluindo, né? Mais pra frente a gente vai ver também, tinha a corrente, né, de Mesmer, que era as pessoas davam-se as mãos, mais pra frente a gente vai falar também dela, do jeito que ele fez, né? E no meio dessa corrente, as pessoas de mão dadas, né? Hoje é comum em orações, né? Grupo de orações, às vezes que dão as mãos para grupos de apoio, de ajuda mútua, né? Eles costumam fazer as orações de mãos dadas, né? Mas ele colocava também barras de ferro entre duas pessoas, assim, elas segurando, né? Porque ele acreditava que isso auxiliava ali na transmissão ali daqueles fluidos, né? Próximo, por favor. Ah, e mais para frente também a gente vai ver que realmente o fluido, não sei se essa é a melhor palavra, mas ele pode imantar tudo, tá? Você pode imantar um livro, um objeto, e ele fica. E a gente vai ver mais para frente as provas que os sonâmbulos muitas vezes conseguem ver os fluidos em volta dos objetos, né? Então, isso é uma coisa que acontece, tá? Ô, Eric, bem no começo, eu não consigo ler a primeira palavra ali, antes de Mesmer, porque tá escrito ao vivo bem em cima. Eu vou compartilhar aqui Ah, a versão em... Diz assim, né? Em 1773, ai, Mesmer iniciou o primeiro tratamento por magnetismo animal em uma senhora de 29 anos, bastante debilitada. em 1777, aqui a gente vai falar um pouco de como foi evoluindo, o que o Mesmer foi fazendo. Olha, esse é um caso, esse que eu vou ler agora em 1777, é um caso muito conhecido. É um caso muito conhecido. Era uma pianista, tá? Muito conhecida na Europa. Muito, tá? Em 1777, aceita a famosa pianista como paciente e a cura de uma cegueira, gerando controvérsias. Porém, ele não curou de uma hora para outra, né? Ele foi magnetizando ela foi melhorando aos poucos, tá? E mesmo ele pegava objetos, colocava na frente dela, fazia ela ir com a mão até na frente do objeto. Ela foi, como é que eu vou dizer? Foi um tratamento metódico, tá? Mesmer visita muitas universidades da Europa, mostrando e explicando o seu novo método científico de cura e alívio de moléstias, porém, não obteve sucesso, tá? Ele curou muitas pessoas, tanto é que o magnetismo se propagou pela Europa e a gente tem relatos no século XIX no Brasil e Índia, enfim. O magnetismo se popularizou e foi para o mundo inteiro. Tá? Por quê? Porque funciona. Só que como é que os médicos receberam isso? Mesmo vendo curas e alívios, enfim,
ficaram com o pé atrás, porque eles queriam ter ali a detenção da medicina, enfim, a gente sabe tudo que o orgulho causa no nosso mundo, né? E que Mesmer, ele falava sobre um período de crise, então era um tratamento, né? O que era o período de crise para Mesmer? Quando ele estava fazendo o tratamento da pessoa, a dor que a pessoa sentia era muito grande. Só que após aquela dor grande, que ele chamava de período de crise, vinha a cura. Era um pico de dor, assim, um pico dos problemas que a pessoa sentia com aquela doença, só que a cura vinha após esse período de crise. Então é por isso que eu digo, quando a pessoa está num tratamento magnético, né, não é porque ela sentiu um desconforto maior ou alguma coisa que ela deve abandonar, né? Porque pode estar vindo ali mais para frente um alívio, né? Próximo, por favor, Eric. Bom, agora a gente vai lá para a Gênese. O fluido cósmico universal é, como já demonstrado, a matéria elementar primitiva. Então, Mesmer, ele acreditava, foi ele que surgiu. Foi ele que começou a falar que existia um fluido cósmico universal. E ele, inclusive, ele acreditava que os planetas, eles agiam sobre nós. Não só sobre nós, mas como o nosso planeta. Hoje a gente sabe que a maré, ela tem ali uma... Eu não estudo muito essa parte, né? Mas eu sei que ela mexe com devido às fases da Lua, a maré é mudada, né? Então, a gente tem que ser sempre a mente aberta, porque talvez no futuro, a gente sabe que a gente sem Sol não tem vida, né? Não só o nosso planeta, mas como nós. A gente sabe que a vitamina D vinda do Sol auxilia muito no nosso corpo. Então, a gente sabe que a gente tem uma relação, não só com o nosso mundo, mas com o universo, né? E nós não somos seres, eu preciso deixar claro isso, né? Nós não somos seres da Terra, nós somos seres do universo, né? Nós, como espíritos, enquanto emancipação da alma, né? Ou desencarnados, a gente pode viajar com a força do pensamento para... Claro que a gente só consegue ir até mundos iguais ao nosso, né? A gente não consegue ainda subir um grau aí de um mundo mais elevado, né? Mas a gente viaja pela força do pensamento, né? E vamos ver o que Kardec diz na Gênese. O fluido cósmico universal é, como já foi demonstrado, a matéria elementar primitiva, cuja modificações e transformações constituem a inumerável variedade dos corpos da natureza. Como princípio elementar do universo, ele assume dois estados distintos, o de eterização ou imponderabilidade. O eterização é o nosso mundo, né, físico, né, a mesa que está aqui em cima do meu celular, os nossos corpos, etéreo. Imponderabilidade, a parte imponderável que não tem peso, né, os fluidos, a nossa alma, enfim, né? Que se pode considerar o primitivo estado normal. E o de materialização ou de ponderabilidade, que é, de certa maneira, consecutivo. Aquele. O ponto intermédio é o da transformação do fluido em matéria tangível, mas ainda aí não há transição brusca, porquanto podem considerar-se os nossos fluidos imponderáveis como termo médio entre os dois estados. Gente, quando a gente fala de fluido, né, é bem difícil a gente explicar o que é, porque a gente não tem noção do que é os fluidos, né? Eu acho que é por isso que é bem complexo a gente dar nome aos fluidos, como acontece no dia de hoje, porque os fluidos, a qualidade deles pode chegar ao infinito, né? E pode modificar conforme o nosso estado de ser, por exemplo. Um espírito de segunda ordem sabe que não tem tristeza, não tem raiva, não tem ódio, mas nós, ainda como terceira ordem, tem hora que a gente está triste, tem hora que a gente está mais alegre, tem hora que a gente fica nervoso com alguma coisa, incomodado, e nisso o nosso fluido vai junto, né?
ficando mais leve, entre aspas, né? Mais apta a curar, enfim. Só que a gente sabe que quanto mais a gente busca a nossa transformação moral, quanto mais a gente busca o bem, a caridade, a humildade, todas ensinadas por Jesus, mais o nosso fluido fica apto a curar e também a nos curar. Vou até antecipar aqui, né? Tem um caso na revista que um rapaz cego, né? Ele procurou a ajuda do magnetismo e não foi curado. E eu lembro que São Luís responde e fala: esse rapaz ele pode sim ser curado pelo magnetismo. Porém, ele não foi curado por causa do fluido dele. O fluido dele está tão denso que não deixou um fluido melhor chegar e curar o corpo dele. É por isso que lá no tratamento que a gente aplica lá no nosso centro, né? A gente pede um estudo diário, oração diária, evocação diária do seu anjo guardião, porque se a pessoa tiver com um fluido chamado denso, assim dizer, né, pelas imperfeições morais, pelas paixões da alma, né, ela ir se modificando interiormente para deixar que um fluido novo adentre possa curar o seu corpo, né? Então, isso é uma coisa que acontece em nós, né? Próximo, por favor. Eric? Isso, obrigado, Eric. Agora a gente vai ler um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, como para você ver que Kardec trata do magnetismo, da cura através dos fluidos, né? Em todas as suas obras, todas, né? Para aprendermos o que ocorre em tal circunstância, precisamos conceber, mergulhados no fluido universal. Eu costumo dizer que nós estamos como peixe no aquário, né? Porque em volta aqui, eu estou aqui na minha sala de estudo, né? Então aqui está cheio de fluido que a gente não vê, né? Porém, como a gente vai ver mais para frente, os fluidos ficam no local, né? Então, num local de oração, né, um local onde as pessoas fazem o bem, se amam uns aos outros, vai ter aquele clima ali que a gente chama de mais agradável. Num local de briga, de vícios, de raiva, enfim, fluidos ficam no local, né? Mergulhados no fluido universal que ocupa o espaço. Todos os seres encarnados e desencarnados, tal qual nos achamos neste mundo, dentro da atmosfera. Esse fluido recebe da vontade, olha, agora já está chegando na parte da vontade, hein? Esse fluido recebe da vontade uma impulsão. Ele é o veículo do pensamento, como o ar o é do som. O que Kardec quer dizer que ele é o veículo do pensamento, né? Que a gente pode dirigir fluidos através da nossa vontade para uma pessoa que está na nossa frente, para uma pessoa que está desencarnada, para uma pessoa que está até em outro mundo. Tem um relato na Revista Espírita de um médium, psicografou, eu não lembro se foi psicografou ou se ele, qual mediunidade que foi, mas ele recebe várias mensagens de vários espíritos elevados. E Kardec pergunta, mas como que teve assimilação fluídica com todos esses espíritos? Eles estão todos aqui? E os espíritos respondem, não. E alguns deles podem estar até em outro mundo, né? E eles conseguem mandar a mensagem em outro planeta, em outro mundo mais evoluído, só que eles mandavam para o anjo guardião do médium, o anjo guardião do médium passava essa mensagem, né? E o fluido cósmico universal envolve todo o universo, né? E é dessa forma que o nosso pensamento, que a nossa oração, que a nossa vontade impulsiona o que queremos para o outro, né? Como o ar do som, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas. Tipo assim, o som ele chega até certa parte, né? Para os fluidos não tem uma limitação, assim vamos dizer, né? Ao passo que a do fluido universal se estendem ao infinito. Dirigido, pois, o pensamento
para um ser qualquer na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado, ou vice-versa. Uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro, transmitindo de um ao outro o pensamento, como o ar transmite o som. Olha aí que maravilha, né? Eu não coloquei citações de Mesmer aqui, ele falando do fluido cósmico universal, porque o nosso foco é Kardec, né? Mas Mesmer já trazia essa teoria do fluido cósmico universal, né? E Kardec, os espíritos, vêm comprovar que sim, que ele existe, né? Materialmente, nós ainda não conseguimos comprovar, não tem como a gente comprovar ainda materialmente isso, mas que é uma realidade, a gente sabe que é uma realidade para nós, né? Pode passar, Eric, por favor? Bom, Revista Espírita de 59, o magnetismo reconhecido pelo Poder Judiciário. Gente, isso. Olha, quem quiser ler esse trecho da revista é maravilhoso, tá? Porque o caso foi um menino, né? E viu, não lembro se ele viu, aonde que ele viu. Ele não sabia, não entendia nada, não sabia sobre fluido universal, nada. Viu alguém dando passes nos outros, que na verdade eram técnicas, né? Ele foi lá e foi dar passe na pessoa, aquelas técnicas que alguns magnetizadores usam. Um outro menino entrou num transe ali, paralisou, e o menino não sabia como retirá-lo, né? E aí depois os pais das crianças foram processadas, tudo, condenadas por aquilo, né? E Kardec depois comenta sobre isso. Ai, mas peraí, se o magnetismo não existe, como que vai condenar a menina por uma coisa que não existe, né? Vamos ver o que Kardec diz pra gente. Se o magnetismo é uma realidade, por que a faculdade não o reconheceu oficialmente? A gente, depois, mais para frente, Kardec comemora que o magnetismo foi para a faculdade mais para frente, né? Mas vamos lá. A esse respeito, haveria muitas coisas a dizer. Limitamo-nos, entretanto, a uma única consideração, perguntando por que as descobertas, hoje mais aceitas, não foram, logo no início, pelas organizações científicas. Deixo a outros o encargo de responderem. A classe médica está dividida relativamente ao magnetismo, porque muitos médicos eram magnetizadores, principalmente os homeopatas, tá? Da homeopatia, tinha muitos médicos homeopatas magnetizadores, inclusive o pai da homeopatia, né? Que me falha o nome, sumiu o nome dele aqui da Hahnemann, né? Hahnemann também era magnetizador. Lembrando que Hahnemann ele se comunica depois no espiritismo. Quem já leu o Evangelho já deve ter lido aquela parte Lei de Amor, né? Que é um texto de Hahnemann, né? Maravilhoso. Próximo. Próximo aqui, por favor. Mais da revista. A verdade pode... Opa, pulou. Volta um pouco para trás, Eric. No de trás. Isso. Obrigado. A verdade pode ser discutida, mas não destruída. E a posteridade resista ao nome dos que a combateram ou a sustentaram. Se o magnetismo fosse uma utopia, uma mentira, algo que não existia, há muito dele não mais cogitariam. Lembrando, quando a gente, Kardec, para mim, quando ele coloca magnetismo, não é mais um magnetismo animal ali que surgiu com Mesmer, né? Já é, como é que eu vou dizer? Algo que o espiritismo veio completar. E como a gente vai citar mais para frente, são ciências gêmeas que devem andar juntas, né? Com a chegada do espiritismo, não tem mais como você tratar sem não só a transmissão de fluidos, né, mas essa transmissão de pensamentos entre os espíritos, né? A gente sabe que os espíritos conseguem manipular os fluidos com os pensamentos.
Inclusive, me vem aqui à mente, né, nas mesas girantes, né? Quando as mesas flutuavam, as pessoas imaginavam, né, um espírito lá com as duas mãos pegando e erguendo, né? Mas não é assim que ocorre. O espírito pode estar longe dali com o pensamento, o fluido vai lá, envolve aquele objeto e o objeto flutua. Quando eu digo envolve, né, a gente não sabe se é só em volta, se entra, tudo. A gente acredita que pode até entrar no meio ali daquela matéria, né? Enfim, e faz o objeto flutuar, como está no livro dos médiuns. Eles podem fazer, através dos fluidos, né? Um objeto ele desaparece em determinado local, o espírito pode fazer esse objeto aparecer em outro local, né? Que é algo ainda a gente sabe que pode ocorrer, mas a nossa ciência está longe de poder explicar isso ainda no momento, né? Se o magnetismo fosse uma utopia, há muito dele não mais cogitariam. Ao passo que, como o seu irmão, olha, eu coloquei bem grifado aqui, né? Como o seu irmão, o Espiritismo, lança raízes por todos os lados. Lutai, pois, contra as ideias que invadem o mundo inteiro, de alto a baixo da escala social. Gente, o que Kardec queria era trazer todos os magnetizadores para o Espiritismo, para as novas verdades do Espiritismo, né? Inclusive, Kardec ele foi dar palestra numa sociedade magnética. Não lembro o nome da sociedade, mas é um fato conhecido por todos os magnetizadores. Sabe o que fizeram? Ele foi falar dos espíritos, da influência dos espíritos no magnetismo, né? Sabe o que aconteceu? Dos céticos, alguns mais materialistas, né? Eles vaiaram, chegaram a jogar sapatos, né? A pessoa arrancou o próprio sapato e chegou a jogar em Allan Kardec, né? E aí que eu penso, olha a coragem desse homem, né? Como é que eu vou dizer? Falava que veemente enfrentar ali um sistema, né? Algo novo que vinha surgindo, né? E que nem todos nós estamos sempre abertos para o novo, para verdades, para abrir a nossa mente. Mas é importante, sim, que nós estejamos, né? Ô, Eric, a hora que você falou aí de perguntas, né, no começo, a hora que você quiser abrir, se tiver pergunta ou alguma coisa, né, ou mais para frente, ler mais um pouco. Você pode ir até o encerramento, depois a gente faz Tá, as questões. tá. Pode passar então, Eric, por favor. Aí eu lembro que eu falei da corrente magnética de Barão do Potê. Então eu quero dar esse exemplo, né? Barão do Potê falava da corrente magnética, ela foi usada também aqui em Minas Gerais por um espírita chamado Eurípides Barçanufo. Ele usava essa corrente, esse tipo de corrente magnética para a desobsessão, né? E é usado em alguns centros espíritas ainda até hoje, né? A corrente comunicativa ele chamava tornar-se-á, sem contradição, um preciso auxiliar do magnetismo entre as mãos prudentes, quando se encontram indivíduos em que o devotamento ao paciente não é duvidoso. Olha, ele já fala do devotamento ao paciente. Ele já falou, olha, querer o bem do paciente, porque existiam os magnetizadores que, antes do espiritismo, né, que já falavam que querer o bem, a vontade, o amor pelo próximo, auxiliavam. Só que alguns que eram materialistas falavam que não tem nada a ver, a vontade, querer o bem, o amor, não tem nada a ver com isso, né? Mas havia uns que já vinham com esse pensamento que bate com o que Kardec apresentou no futuro, né? Em que o devotamento ao paciente não é duvidoso. Pode-se contar com um sucesso quase certo. Próximo. Agora a gente vai começar a entrar um pouco, né, na, na parte de emancipação da alma, né?
Sonambulismo. Muitos dizem que não foi Mesmer que descobriu o sonambulismo, tá? Mas um autor disse que descobriu que sim, que foi Mesmer que descobriu, porém Mesmer ele não publicou sobre o sonambulismo porque ele sabia que iria, como é que eu vou dizer, ofuscar a descoberta dele de cura. Que ele falava, é um tipo, isso aqui a gente tem que levar para os hospitais, para medicina, porque funciona, né, o magnetismo. Então ele ofuscou, ele deixou de publicar, de falar sobre o sonambulismo, tá? Isso é Paulo Henrique de Figueiredo que escreve num livro dele, né? Sonambulismo. Mesmo ao magnetizar, percebeu que alguns pacientes dormiam e após começavam a responder os seus pensamentos. Certa vez ele estava a magnetizar a distância de um cômodo e eles perceberam que o magnetizado estava a fazer os mesmos movimentos que Mesmer. Então imagina, Mesmer magnetizando a pessoa com o intuito de curar, a pessoa dormia e começava. Aí Mesmer tinha um pensamento para perguntar. Antes de Mesmer perguntar, o sonâmbulo respondia. E aí Mesmer percebeu, né? Percebeu que o sonâmbulo estava lendo os seus pensamentos. Nesse caso aí que Mesmer ele estava magnetizando a distância, tá? A pessoa estava num cômodo diferente. Mesmer não estava vendo ele, tá? Só que Mesmer aplicava a sua vontade para emanar os fluidos para a pessoa que estava em outro cômodo. E Mesmer começou a fazer movimentos com o braço, tipo levantar, abaixar, abrir. E o magnetizado do outro lado fazia os mesmos movimentos, né? Essa foi uma descoberta de Mesmer, né? Pode passar, por favor? E aí a gente vem para Kardec, nas instruções práticas das manifestações espíritas, né? Sonambulismo, do latim sono. O sono e ambulare. Andar, passear, estado de emancipação da alma mais completo do que no sonho. O sonho é um sonambulismo imperfeito. No sonambulismo, a lucidez da alma, isto é, a sua faculdade de ver, que é um dos atributos da sua natureza, é mais desenvolvida. Ela vê as coisas com mais precisão e clareza. O corpo pode agir sob o impulso da vontade da alma. O esquecimento absoluto no momento de despertar é um dos sinais característicos do verdadeiro sonambulismo, porque a independência da alma e do corpo é mais completa do que no sonho. Então, o sonâmbulo, né, ele tinha essa característica de não lembrar o que acontece. Por quê? A gente sabe que na emancipação da alma, por exemplo, toda vez que nós dormimos, a nossa alma é liberta, por isso que está emancipada naquele momento. E quando nós acordamos, nós não lembramos, mas a gente tem contato com outros espíritos, porque o corpo precisa dormir, ponto, fato. O espírito nunca precisa dormir. O espírito não precisa de sono, não precisa se restabelecer. Então, o espírito ele está sempre desperto. Por isso que o nosso pensamento, que é um atributo da alma, né, ele nunca cessa. A gente sempre vai pensar, né? Então, uma das características do sono do sonâmbulo, né, é não lembrar do que ele falou. Inclusive, né, não sei se todos sabem, mas existem relatos, né? Kardec, antes de descobrir o espiritismo, se eu não estou enganado, acho que foi acho que em 1840 e poucos, ele foi curado por um sonâmbulo, por uma sonâmbula, no caso. Ele foi nos médicos da época, o médico falou que ele teve um problema no olho, né? Os médicos disseram que não teria cura, ele ficaria cego, e ele foi num sonâmbulo, uma sonâmbula, né? A sonâmbula falou, não, tem sim. Passou lá uns remédios naturais para ele e falou, em tanto tempo você vai melhorar assim, e de tanto tempo será curado.
tudo que a sonâmbula passou para ele realmente aconteceu, né? Próximo. Perispírito e corpo, mais da Revista Espírita. Não são apenas os escritores isolados que semeiam aqui, ali algumas ideias. É a própria ciência que vem preparar os caminhos. O magnetismo foi o primeiro passo para o conhecimento da ação perispiritual, mas Kardec sempre colocando ali o magnetismo como um precursor ali do espiritismo, né? Ciências gêmeas mesmo. Foi o primeiro passo para o conhecimento da ação perispiritual. Ponte de todos os fenômenos espíritas. O sonambulismo foi a primeira manifestação isolada da alma. A gente sabe que a mediunidade, né, os fenômenos de emancipação da alma, eles sempre existiram antes do espiritismo, né? Talvez no passado, talvez não tivessem tantos médios, a gente não sabe dizer ao certo, né? Porque hoje praticamente todas as famílias têm um médium, né? Tem um médium, né? Assim, praticamente todas as famílias. O problema é o que a pessoa faz com essa mediunidade. E não é só um médium, não. Muitas pessoas, né, na face da Terra, estão sonâmbulos, só que não sabem. A falta de conhecimento dos estudos das obras de Kardec faz a pessoa achar que é uma mediunidade que está acontecendo ali com ela, né? Algo que, né, ela está vendo além, por exemplo. Eu às vezes eu consigo ver o envoltório fluídico da pessoa, né? Começou há anos atrás, desde quando eu cheguei no espiritismo, uma das palestras eu via em volta da pessoa. Sempre eu via, assistia uma palestra aqui no Francisco de Assis, aqui em São José do Rio Preto, interior de São Paulo, e eu vi uma luz, às vezes, em volta. Um era maior, outro menor. Eu achava que era, como é que eu vou dizer? Reflexo da luz do local. Aí um dia, em um estudo, um senhor que sempre citava o Livro dos Espíritos, ele citou uma questão do Livro dos Espíritos, brilhou assim, em volta dele, né? Aí eu percebi, olhei para a luz, vi que a luz estava longe, falei, isso não é reflexo da luz, não, né? É um envoltório fluídico ali da pessoa, né? E eu queria até dizer que, por exemplo, essa luz que eu vi em volta desse senhor era uma luz meio prata, mas não é um prata que você vê na Terra. Tipo assim, uma cor assim que não existe, né? E às vezes eu consigo ver em algumas pessoas, mas é raro, não é sempre, né? Ali a gente sabe que ele, que por certo lado, é um estado ali de, mais ou menos, de uma emancipação da alma que a gente vê como a alma, né? Diferente, por exemplo, algumas crenças, algumas religiões falam que existe um terceiro olho no, não sei se é no corpo que eles falam que tá, se tá no perispírito, como é que eles agem, porque eu não estudo essas religiões, hindu, enfim, né? O Kardec fala que o espírito vê por toda a alma, né? Gente, então eu acho que é isso que a gente tinha para hoje, né? E aí, É Eric? excelente. Eu, cara, que realmente fala, né? Quando há esse estudo das obras no geral, não só das cinco, né, mas de toda, incluindo a revista e o catálogo, né? Ele cita, ele explica que são ciências gêmeas, né? Ele fala da importância, né, do pensamento, da vontade, nas instruções práticas a explicação dos termos, inclusive do próprio magnetismo, né? Que lá ele se diferencia do magnetismo mineral, o magnetismo animal, que seria dos seres vivos e do homem, né? Ele vai explicar lá na Gênesis, capítulo 14, enfim. Então há realmente muita coisa e o estudo do magnetismo ajuda, né, como você explicou, a entender a emancipação da alma, entender os fenômenos em geral, né? E entender a raiz histórica do próprio espiritismo que vem, né, essa questão como você falou, o Mesmer já falava no fluido cósmico universal, né, no magnetismo, enfim. Com certeza. Né? Então,
Queria te agradecer, foi excelente. A gente pode continuar no próximo domingo, né? Nos outros trechos. Sim, sim. O pessoal também agradecendo e queria ouvir suas considerações finais. Olha, gente, é muito importante esses estudos da obra de Kardec como um todo, né? Nós sempre precisamos, quanto mais eu leio, quanto mais eu falo sobre esse seminário, parece que cada vez que eu falo eu aprendo uma coisa diferente, né? Como eu disse, nós temos que ter sempre a mente aberta para aprender novas coisas. E eu costumo dizer, uma vez eu vi um magnetizador falando que só compreendeu o capítulo 8, que é o da emancipação da alma, do livro dos Espíritos, depois de ler as obras que Kardec leu sobre o magnetismo. Eu me identifico com isso. Eu só consegui compreender o sonambulismo, catalepsia localizada, no próximo domingo a gente vai falar sobre ela, né? Eu só comecei a entender esses fenômenos depois de estudar essas obras. Então, muito obrigado e até o próximo domingo. Então é isso. Muito obrigado, Marco. Muito obrigado a todos. Curtam, compartilhem, se inscrevam e até a próxima.